Os campos do silêncio, quando a ideologia apaga o ser humano. Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio do Pobre Filosofia, o espaço onde pensamos o mundo com as ferramentas que temos. Às vezes poucas, mas sempre verdadeiras. Hoje quero falar sobre algo que muitos preferem esquecer, o lado sombrio da história recente, os lugares onde o ser humano foi transformado em nada. Os campos de reeducação e prisões políticas dos regimes comunistas do século XX. Falamos de dor, de silêncio e de poder. Mas também falamos de resistência. Depois da queda de Saigão, o Vietnã unificou-se sob o regime comunista e com a unificação veio também a reeducação. Milhares de pessoas foram enviadas para os Trai Cai Tau, os campos onde o objetivo era converter antigos inimigos em cidadãos obedientes. Mas o que era reeducar? Era trabalhar até a exaustão, confessar erros imaginários e aprender a linguagem da submissão. O poeta Nguyen Chi Thien, que passou quase 20 anos em vários desses campos, escreveu: chamavam-lhe reeducação, mas era apenas destruição lenta. Pensem nisto, o poder não queria apenas o corpo, queria a mente. E quando o poder exige que uma pessoa se confesse culpada apenas para sobreviver, algo essencial do humano se perde. Os Trai Cai Tau no Vietnã pós-guerra ilustram a repressão em regimes comunistas, que suprimem a liberdade individual em nome da ideologia. Criados para reeducar opositores, tornaram-se prisões políticas com doutrinação e trabalho forçado. A justificativa era consolidar o poder, mas a realidade era de condições desumanas, violência e alta mortalidade. A negação da liberdade e a imposição ideológica revelam a natureza autoritária do regime. Denúncias internacionais e testemunhos de sobreviventes destacam a violação dos direitos humanos. Os Trai Cai Tau alertam sobre os perigos do totalitarismo e a importância de defender a liberdade. Na Alemanha Oriental, a prisão Pautzen-Tibedi era o símbolo do medo. Ali, a Stasi vigiava até os seus próprios guardas. Celas pequenas, luz acesa dia e noite, interrogatórios intermináveis. E tudo em nome da segurança do Estado socialista. O medo era uma ferramenta política. A filosofia do controle total transformava a verdade num perigo. Num lugar assim, a consciência individual é o último reduto de liberdade. Quando alguém se cala por medo, o regime vence, mas a história deu a volta. Depois da queda do Muro de Berlim, Bautzen transformou-se num memorial da liberdade. A lembrança viva de que o silêncio imposto nunca dura para sempre. Bautzen des Doi, na Saxônia, é um símbolo da repressão política na Alemanha Oriental, notória durante o regime da RDA como prisão da Stasi. A vida ali era desumanizante, celas frias, isolamento, vigilância constante e visitas familiares restritas. Prisioneiros, incluindo dissidentes e acusados sem provas, sofriam interrogatórios prolongados para forçar confissões. Após a reunificação, tornou-se um memorial, Gedenkstätte Bautzen, preservando a memória das vítimas e alertando contra a tirania. Na Bulgária, no meio do Danúbio, havia uma ilha chamada Belene. Lá,
O regime comunista internava opositores, intelectuais e religiosos. O frio era cortante, a comida escassa e a morte frequente. Mas mesmo ali, entre o gelo e o medo, havia resistência. Padres e pastores rezavam em silêncio, escondendo a fé, um ato de revolta espiritual. Porque acreditar quando o regime proíbe é um gesto profundamente filosófico, é afirmar que existe algo dentro do homem que nenhum Estado pode apagar. Hoje, Belene é um memorial, um lugar que nos recorda como o poder sem limites se torna monstruoso. O campo de Belene, na Bulgária, simboliza a repressão comunista. Criado em Mkov, aprisionou opositores políticos e religiosos. Sobreviventes relatam trabalho exaustivo, fome e punições severas. Padres presos mantinham a fé como resistência. Após 1989, Belene tornou-se um memorial, lembrando as vítimas e alertando contra o poder absoluto. Na Hungria, o campo de Rex, que funcionava nos anos 1950 como um campo de trabalho. Os prisioneiros quebravam pedras durante horas, até que o corpo desistisse. Mas o que o regime queria quebrar, na verdade, era a alma. O escritor Georgi Faludi, que sobreviveu a Rex, escreveu: "A verdadeira prisão não era o arame farpado, mas o silêncio. E é isso que devemos entender. O totalitarismo começa quando aceitamos o silêncio, quando deixamos de perguntar, de pensar, de duvidar." O campo de Rex, na Hungria, simboliza a repressão stalinista. Criado nos anos 50, aprisionou opositores políticos em condições desumanas, com trabalho forçado e violência. Após a morte de Stalin, o campo foi encerrado, mas o tema permaneceu tabu. Com a queda do comunismo em 1989, a verdade emergiu e Rex tornou-se um memorial, alertando contra a tirania e a obediência cega.